Não é um bom dia para a camisa da seleção brasileira hoje. Não é onde? Menos ainda para o Rafinha. Dose dupla. Rafinha, o grande líder, que ia chegar lá e acontecer e tal, nada. Rafinha, Diogo, no Rafinha, e não querendo torná-lo um demônio, porque ele só se atrapalhou. Ponto, ele só se atrapalhou como os humanos se atrapalham. Vou só liberar a pesquisa interativa, por favor. Que aí abre o debate. Qual o principal problema da seleção brasileira? As opções são: o problema está na estrutura da CBF, o problema é o técnico Dorival Júnior, ou a gente está mal de jogador mesmo? Quais são qual das alternativas você vota? Para Calcário e Argamassa confia na FIDA, e Kizatec, a proteção que sua parede precisa contra a umidade e fissuras da tinta. Eu sou chato, eu responderia os três, agora se eu tenho que escolher só um, é qualidade. É isso, técnico. Não dando um pau na interativa, a questão aqui não é se há uma causa, você citou 3 das causas. Se você fizer a pergunta de qual a causa principal, aí a gente vai para aquilo que o Léo bate há bastante tempo, que é a estrutura comandada por um inapto, por um absoluto incompetente, que é poderoso e que não só é poderoso, como faz questão de centralizar o poder na sua inaptidão. E com isso, o inapto que comanda a CBF está até hoje no Galeão, esperando o Ancelotti, de quem volta a falar nesse momento, como se fosse a coisa mais simples do mundo, dizer: ô italiano, sai desse Real Madrid, o que tu quer aí, rapaz? Vem pra seleção. Não é assim, isso é fanfarrão. Isso é mais fanfarrão do que o Rafinha dizendo que vai dar porrada nos argentinos. Então a gente está num brete que todas essas razões existem, a principal para mim está na estrutura, e o que é dramático é que nós dependemos do comandante dessa estrutura, que acaba de ser reeleito, para fazer modificações. Aí eu votaria na alternativa B. Aí a oração é um dever. Eu votaria na alternativa B porque, enfim, o Edinaldo não vai mudar agora. Os clubes adoram o Edinaldo, os clubes brasileiros não mexem nessa estrutura porque todos... As federações também. As federações também, porque todos se beneficiam de alguma maneira, então não vai trocar agora. Você diria? Locupleta é porque se locupletam tu usa mais assim para funcionário público que tem a questão de roubo, enfim. Mas enfim, e aí, por que eu voto, Léo, só para dar meu voto aqui, por que eu voto nessas três aí no treinador? Porque o Brasil tem jogadores que podem jogar mais do que estão jogando. Quando todo mundo joga mal, quando todo mundo tira nota 0, tu tem que olhar para o professor de alguma maneira. O Brasil foi muito organizado. Ontem foi um banho tático. A escolha foi um absurdo banho tático. E a gente já viu, por exemplo, vou dar o exemplo do Tite. O Tite não conseguiu dar o passo de ganhar contra europeus, de na Copa do Mundo melhorar. É verdade. Mas assim... O passo 1 ali do joguinho, que é ganhar aqui na Aldeia, o Brasil sobrava. Inclusive goleando esse time da Argentina. E agora a gente não tá vendo isso. Ontem foi constrangedor o banho tático. E a entrevista do Dorival é de um cara praticamente demissionário. É de um técnico que diz assim, realmente, eu não sei onde é que eu tô. Se atrapalhando em palavras, falando no passado, inclusive com relação ao seu trabalho. Olha. Ontem eu vi o jogo e fiquei te escutando durante a jornada e a leitura, a gente fez a leitura muito parecida do jogo. E ontem me deu uma sensação, gente, curiosa a sensação, porque a seleção brasileira, de alguma maneira, ela saiu da nossa ilusão, do nosso imaginário, né? Ela se perdeu, a imagem da seleção brasileira se perdeu com a gente. E ontem, Potter, como combinado, eu abri um vinho que tu me deu, o churrasco, aquele vinho especial que tu me deu, fiz um churrasco e vi o jogo. Não convidou ninguém? E vi o jogo. Não, eu e o Guilherme. 3 minutos acabou o churrasco. Não, e eu vi o jogo. E me deu uma sensação de tristeza a partir ali, Léo, dos 15 minutos. Porque eu via não era um time, né? Não era um time, eram jogadores ali. O Brasil é um lixo hoje. Não era um time. É um lixo. Eram jogadores ali que... Guerrinha, quando eu olho o zagueiro, e o zagueiro parece o zagueiro do Pelotas, pesado. O Murilo jogou mal. O Yuri Bigode. Jogou muito aí mal. o que é isso? Aí tu olha o Joelinton, segundo volante, que a gente tem que ouvir, que joga no Forrest Gump lá da Inglaterra, porque é o time Forrest Gump. Também conhecido por Newcastle. O Newcastle. E aí joga, mas... Aí tu tem um monte de jogadorzinho que fazem tudo características. Tudo comum. Mas o do Barcelona e do Real Madrid foram mal também, né? Aumentar o volume do Guerrinha aí. Me diz uma coisa, esse time jogou 2 vezes com a Venezuela, não ganhou da Venezuela. Vamos parar com a brincadeira, nós não temos jogador. Nós estamos sem jogador.
Quem já viu os caras jogar, e eu, graças a Deus, sou um cara abençoado por Deus, eu vi. Entendeu? Olha esses Vini Júnior, Matheus não sei o quê. Isso é tudo jogador comum, bem comum, por sinal. Eu acho que o problema é estrutural. E tudo que a gente está falando aqui do time, do treinador, é resultado da estrutura falha do começo ao fim do futebol brasileiro. O problema é que isso não muda para um ano, né? Exato. E acaba de ser renovado com o mesmo padrão. Não, ela acaba de ser reforçado. Ela acaba de ser renovada com votação. Isso para mim foi um deboche. Eu li a nota porque eu tô no grupo dos repórteres. A CBF criou um grupo de repórteres, que cobriram a Copa e sempre entra no noticiário ali. E quando eu li aquela notícia, e a manchete é com votação recorde. Nunca antes na história desse país um presidente da CBF foi eleito com 100% dos votos. São 141 votos possíveis. E ele foi eleito. Mas enfim, não vai mudar, não vai mudar. Mas o resultado dessa estrutura precária do futebol brasileiro, que precisa ser discutido do começo ao fim, ele está cristalizado no campo. Há algum tempo, e o Guerrinha lembrou ali de outros jogadores que ele viu jogar e tal, e realmente a gente... Em 2002 o Alex e o Djalminha ficaram fora da Copa do Mundo. Há algum tempo a seleção brasileira ela era uma instituição dentro da instituição. A seleção brasileira ficava fora, ela era blindada por isso. Como acontece na Argentina, Debona. O Campeonato Argentino tem 30 clubes. Não teve rebaixamento, os caras viraram a mesa no passado, não tem rebaixamento, tem uso político, mas a seleção argentina, isso não respinga nela. O problema é que agora, nessa gestão, e ela já está completando, ela tem 2 anos, 3 anos, e vai para mais 4, nessa gestão, a seleção brasileira, que é a camisa mais tradicional do futebol mundial, a camisa mais pesada, ela entrou nesse caldeirão todo dessa confusão do futebol brasileiro. Então a gente precisa, claro, discutir o Dorival, ele passa muito por ele, pelos erros dele, mas eu acho que é inescapável a gente discutir o futebol brasileiro. Porque esse cara que está no comando da seleção brasileira, esse dirigente, ele acaba de ser reeleito com 100% dos votos. Ou eu tô louco, ou eu não tô vendo um projeto que está se armando, muito eficiente, porque não pode ter 100% de aprovação. Claro que pode, Léo, sempre aconteceu assim. Então, assim, então vamos discutir isso à profundidade e levar esse debate adiante, porque nós vamos pro 4º técnico na seleção. 4. Ramon, Diniz, Dorival, e nenhum deles é o preferido. Eu entendo. Deixa eu argumentar minha votação, só pra gente completar a mesa. A culpa é a falta de jogador. Vou pegar tudo que vocês falaram aqui e fui anotando. O Brasil era organizado com o Ricardo Teixeira? Não. Ganhava. O Brasil era limpo com o Ricardo Teixeira? Não, ganhava. A CBF foi um exemplo no mundo com o Ricardo Teixeira? Mas o time ganhava. Não, mas a seleção... Só para completar a linha de raciocínio. É isso aí. Da CBF ou da seleção brasileira time? Não, exatamente. Não era. Estou construindo a minha ideia. Vai lá. Vou fazer uma ideia. Né? Já que o Ricardo Teixeira não era o melhor gestor do mundo e a gente ganhou 2 Copas com ele, o que aconteceu? Por que a gente ganhou? Eu só acho que a CBF era mais organizada. Beleza, o Léo acabou de falar. Bom, a AFA é uma bagunça e a seleção é separada. Não tem como ser separado. É que o Enzo, o McAllister e o Depou são melhores que os nossos meio-campo. O Messi foi o melhor do mundo. Hoje nós temos o melhor do mundo. O Messi, como o melhor do mundo, perdeu 4 Copas. Porque ao lado dele, talvez não tivesse grandes jogadores. Aliás, era pra ter ganho na Alemanha aqui, se o centroavante deles faz gol. O próprio Messi faz gol. E o próprio ele. Bola do jogo. Né? Então a gente tem o melhor do mundo e a Argentina tinha o melhor do mundo e perdeu 4 Copas com ele. Mas foi... Até tô forçando aqui, porque a primeira Copa que o Messi jogou ele não era o melhor do mundo. E em 14 foi a final. Enfim. Né? Não ganhou e em Copa do Mundo o Brasil tá indo na média dele. O Brasil não jogou menos que a Croácia. Não jogou menos que a Croácia. Não, merecia ter ganho o jogo. Né? E contra a Bélgica, tem um pênalti escandaloso não marcado. E até acho que a Bélgica jogou melhor que nós. A gente jogou bem, mas a Bélgica jogou melhor que nós. O Brasil equilibra. A Bélgica merece passar, digamos assim. Sim. Então, o nosso negócio, e ontem ficou cristalino, aliás, ontem eu recuperei uma coisa que estava perdida em mim, fiquei muito feliz ontem à noite. Ontem eu redescobri dentro de mim o amor que eu tenho pela seleção brasileira. Porque eu fiquei tão puto, Debona. Tão puto com o Enzo fazendo assim, pro jogador do Brasil, com o Depou rindo todo o tempo. Eu fiquei tão puto com aquilo que eu redescobri que eu amo. Time, né? Não, eu queria o Depou como meu marido.
É bonito, essa frase é né? bonita. Tipo assim, o Brasil perde pra Argentina porque os jogadores são piores. Tá, mas deixa eu o Enzo joga 20 vezes mais que o André, o McAllister joga 20 vezes mais que qualquer um outro meio campo, e o Depou não tem um jogador parecido. Olha, talvez o Rodri em algum outro lugar, se o Depou estivesse no Real Madrid, o Real Madrid estaria ganhando ainda mais. Mas é um passado, cara tipo Bellingham, entendeu? Num passado não a gente muito não recente, ganha por causa disso. Num passado não muito recente, com outro treinador que depois não conseguiu ir adiante na Copa do Mundo, caiu para europeus, aquele debate que a gente tem. Mas aqui na América do Sul sobrava, conseguia jogar, organizava um time, tu tinha uma parte coletiva que o Brasil ganhava da Argentina, o Brasil chegava em primeiro nas eliminatórias, né? Com um treinador que conseguia ordenar essa geração, que não é a melhor do mundo, que não é maravilhosa, ganhou uma Copa América. Mas o time do Tite era melhor. Não, tudo bem, mas ganhou uma Copa América sem o Neymar. Alguns jogadores, era melhor depois de que ele chegou. Porque quando ele assumiu, o Brasil estava mal pra caramba nas eliminatórias. Os jogadores que jogaram ontem, vou melhorar, vou tentar salvar um pouquinho do Dorival. Todo mundo do futebol brasileiro que estava posto para jogar ontem é pior do que todo mundo que estava posto pro Tite nos últimos 2 ciclos. O Gabriel Jesus, por exemplo, o Casemiro. Quem joga mais, o Casemiro ou o Enzo? Tá, mas o Gabriel Jesus lá que fez um monte de gols quando ele assumiu. O Gabriel Jesus vai pra Copa do Mundo, falha, e aí o Tite erra. Medonhamente. Ele admite, inclusive, que foi o grande erro dele, aliás, na Copa. Mas nas eliminatórias foi o goleador. É que não se compara, aí que tá. Mas ele é melhor que o Rodrigo, que o Vini Júnior. Eu quero ir no nascedouro. Se fosse só a estrutura a nossa culpa, e a culpa, nós não ganharíamos as Copas de 94. Não acho que é só a estrutura. É que o momento é agora pior. Que ela colabora, óbvio que colabora. O momento é pior, Potter, porque hoje nós temos a cilada prévia, essa que eu coloquei no início, nós estamos dependendo de uma mudança drástica a ser procedida, comandada por um inapto, que acaba de ser reeleito com 100% das intenções de voto. Mas, Maurício, a mudança... Então, quem fará essa mudança com acerto? É que você sabe o que o Brasil tem que fazer agora? Ele tem que ir para a ideia do Cuca. Essa Copa já era. Primeiro que nós vamos entrar na Copa por osmose. A gente vai entrar na Copa. A gente vai estar na Copa. O Brasil vai ganhar mais 2 partidas, vai estar na Copa. Vai entrar pelas 6 vagas. Vai entrar, porque assim, a FIFA colaborou. Mas é o seguinte, aí, César, joga fora, entre aspas, a Copa. Bota toda a garotada, faz a limpa e deixa os guris jogar a Copa do Mundo. Eles vão jogar quantas partidas? 4 no mínimo. 3 certas. Tem que torcer pro sorteio pra passar na primeira fase. 3 certas, vão jogar 3 certas. Bota todo mundo, bota o Hendrick, que já é um novo centroavante da seleção brasileira. Lá em 90, no fiasco, na era Dunga, aqueles exageros de 90, tinham 11 campeões do mundo 4 anos depois. Lá em 90, naquela fiasqueira, 11 caras estavam 4 anos depois levantando a Copa do Mundo. Bota a gurizada agora. Essa Copa tá perdida. E recomeça o ciclo. Por que eu acho que o problema é estrutural? Justamente por isso que tu tá dizendo, porque não tem projeto. Em fevereiro de 2022, o Tite foi dar uma entrevista pro Marcelo Barreto no Redação Sport TV. Fevereiro de 22, a Copa foi em novembro. Em fevereiro de 22, o Tite disse: termina a Copa, eu saio. Ele anunciou ali. E terminou a Copa e nós não tínhamos um técnico. E começamos o ano seguinte com o Ramon, que é algo inexplicável para mim estar na seleção sub-20. Né? Mais uma das coisas inexplicáveis da seleção brasileira. Né? E aí fomos pro Diniz, que era um tampão, e fomos pro Dorival e seguimos sem o técnico. Então, assim, falta um projeto. Os nossos jogadores são bons jogadores. E não se pode falar em Renato agora. Não. A gente, assim, tu quer ver, César? Tu quer ver só pra, assim, ó, como não tem projeto. O time que jogou contra a Croácia, tá? Alisson, que ontem estava fora. Danilo, que a gente sabia que estava se aposentando da seleção e voltou para ser uma espécie de referência, de tiozão da galera, né? Thiago Silva, que se aposentaria, Marquinhos e Alexandre, que também estava encerrando ali. Convocado agora. Tá convocado. Casemiro, Bruno Guimarães, Neymar, Rafinha, Richarlison, que se perdeu o ciclo, e Vini. 5 jogadores, tu sabia? 5. E eu boto o Neymar porque o Neymar, na zona mista lá na Cidade da Educação, no estádio, disse: eu não sei se eu vou. Eu acho que eu não vou. O Neymar disse, nós ficamos esperando que o Neymar voltasse. Então tem 5 jogadores aí e tu não tem um projeto assim, agora, cara, nós vamos ter que uma renovação. Nós vamos ter que ter, César, uma nova seleção. Não se pensou nada. Se acha que distribui a camisa e os caras... Ontem o que a gente viu foi o Alegria nas Pernas versão 2. Mas o que a CBF pode colaborar? A CBF, dentro de um ciclo, pode... O que a CBF colabora para surgir um número 8 espetacular no Brasil? Ela colabora em pegar um técnico em fevereiro de 22, contratar esse cara e dizer assim, no dia... A Copa termina 21 de dezembro, no dia 22 de dezembro nós temos uma reunião
lá em Doha, no hotel lá que a seleção tá, e vamos planejar o ciclo antes do Natal, e tu te apresenta em janeiro, e tu começa a pensar na seleção e montar uma seleção. Tá, mas isso vai dar o número 8 pro Brasil? Vai dar porque tu vai tipo o McAllister? Não, isso vai dar... Tipo o Enzo? Mas é que o McAllister... A gente tá falando do McAllister e do Enzo, César, porque o McAllister e o Enzo, eles estavam no ciclo anterior. Eles estão há 7 anos na seleção. Tá, mas esse é o projeto... Só uma questão, juro que eu sou uma. Se o Edinaldo fizesse isso, tava tudo certo, então. Não, se ele escolhesse um técnico e mantivesse... Se ele tivesse um projeto para a seleção... Aí estava tudo certo, mesmo certo. Sendo um grupo de amigos durante 40 anos. O futebol não é projeto, você escolheu um treinador. Seleção. Futebol brasileiro sempre teve problemas e a seleção passou ao largo disso porque a seleção era uma instituição dentro da instituição. Não, era uma seleção cheia de craques, né? Não era. Ela tinha uma organização. O que o Tite... O Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, o Romário, o Bebeto, são melhores que os caras de hoje. Se tu não tivesse camadas comandando melhores, a seleção, muito melhor. Se tu não tivesse camadas comandando a seleção, se tu não tivesse uma gestão lá em cima, com um diretor executivo comandando essa seleção, com uma estrutura, hoje nós temos grandes jogadores e são bons jogadores. Essa história de que a geração é ruim, tá errada, a geração é muito boa. Só que falta alguém para botar ordem neles, para colocar eles em campo, para dar treinamento, para criar uma estrutura. O Tite, quando assumiu a seleção, César, o Tite assumiu e levou o Edu Gaspar. E ele montou um setor independente dentro da CBF. E quando o Edu Gaspar saiu, o Edu Gaspar era o cara, tanto é que ele foi pro Arsenal, foi eleito o executivo do ano na Premier League, o Tite pegou o Juninho. Porque tu precisa ter uma estrutura. Nós não temos. Eu acho nesse caso, tá? O problema também é treinador. Também. Mas o grande problema é a qualidade técnica dos jogadores. Vem cá, André é bom jogador no Fluminense. Titular do Inter, absoluto. Ídolo. Isso aí. Agora, seleção brasileira é uma outra conversa. É jogador fora de série. É que assim, Guerra... do Palmeiras aí que se confirmar, o Estevão, é isso aí. Essa é a Copa, Guerra. Já que o ciclo tá perdido, a Copa é dos meninos, fazer a mesma coisa que a Espanha. Tu parte dá cancha pra esses caras. Quando tu faz esse pedido, tu parte de um princípio, que é o que o Léo tá pedindo, que é projeto. Se tu tá pensando assim, o que eu tô colocando, e eu quero eu vou ser raso na discussão aqui. Teve um jogo de futebol ontem. Um jogo de futebol de 90 minutos. Que tinha um time de futebol lá, organizado há 3 anos, que é melhor do que o meu, tá tudo certo. Só que o meu time, ele não teve jogador. E eu não tô falando de qualidade, eu tô falando de competição. Não, eu rezei pra um soco na cara. Isso, tu chega lá. No mínimo um soco na cara. Não, tu chega lá, Guerrinha. Guerrinha, é o jogo que tu diz o seguinte: o adversário, o time dos caras é melhor que o meu. Não, César, eu vou jogar contra 85 mil. E eu marquei pressão depois do 2-0, sem organização nenhuma. César, o Rafinha... Que tu olha e diz, cara, onde é que eu tô, cara? O Rafinha, que não é o Romário... Tá faltando inteligência pro cara, pro jogador, entendeu? Sabe o número 8 aquele? O número 8 que diz o seguinte: ô, gurizada, sabe o que nós combinamos lá no banco? Na reza, sabe o que nós combinamos? Deu errado, tá? Tá 2-0 pros caras, tem 12 minutos. O que nós vamos fazer? Ô, gurizada, vamos nos fechar aqui, vamos tentar dar uma escapadinha com o Vini pra dar uma engrossada. Falta inteligência básica. A história de ontem foi falta de humildade. Ontem nós tínhamos que entender quem é a Argentina. Exatamente. Ontem, falando de agora a gente tá falando de uma coisa muito maior, né? Vamos lá. Eu falei de qualidade. Falta Dunga. O Rafinha, por tudo que falou, ele não é o Romário, nós falamos aqui. Essa foi uma unanimidade. Todo mundo que falou que o Rafinha não era o Romário, certo? O Romário falava e resolvia. Tem uma Copa do Mundo, optou por sair da Barcelona, optou. Ele mandava em Barcelona, mandava no mundo, acabou. Não, vou pro Flamengo, vou pra praia, azar. Beleza. O Rafinha ontem acaba o primeiro tempo e o Dibu chega nele. Não vai nenhum jogador da seleção brasileira. Sabe quem é que sai do banco? O Endrick. Ele pediu desculpa. O Rafinha pediu desculpa pra um jogador que foi mal interpretado. Ontem o Endrick acordou e nasceu um pelo pubelo nele. Tá crescendo ainda. E é ele o cara que chega e tira o Rafinha. É ele. É isso? Então falta qualidade, falta liderança, falta treinador, falta CBF. Ontem, o fundamento central do olé que o Brasil tomou foi
Treinador. Foi treinador. O Brasil entrou... o Vini Júnior, ele foi escolhido melhor do mundo jogando aberto pela esquerda. Ele começa o jogo lá na frente com o Matheus Cunha. O Matheus Cunha era um dos melhores jogadores do Brasil, talvez o único que se salvou, sai do time, porque o Rafinha não pode sair. Porque o Rafinha foi o herói, ele falou, ele provocou argentinos, né? Se falou a inteligência do Rafinha com o que ele fez. Tu provoca argentinos antes de um jogo na Argentina tendo um time pior. Quer dizer, um cara assim não pode nunca ser capitão do Brasil. A gente aprendeu que o Rafinha, infelizmente, por melhor que seja, não pode ser capitão da seleção brasileira, porque não tem inteligência para isso. E ontem vocês falavam na jornada... Taticamente a Argentina não entrou com o filho do Simeone, com o Juliano Simeone, como se imaginava, entrou com o Paredes. E esse tripé aí, mas ele deitou no Brasil. O Enzo Fernandes começava a jogada e terminava lá na área fazendo gol, depois ele vinha pra direita, o Rodrigo não voltava, tu via ele caminhando pelo lado, então ficou o Rafinha na direita, o Vini na esquerda, o Rodrigo na direita e o Rafinha lá do outro lado, os dois não voltavam pra marcar, um buraco no meio campo, tudo tático. Isso não foi consertado em nenhum momento. As mudanças que o Brasil fez, 6 por meia dúzia, não adiantou nada. Eu só quero te dizer que eu concordo. Tudo que a gente tá falando aqui tá no mesmo caminho. Só que existe uma coisa chamada jogador. O jogador de futebol, ele precisa obrigatoriamente estar vendo o que está acontecendo no jogo. Mas como é que o Rafinha no Barcelona... Se o Neymar... O Neymar tá lesionado, né? Não estreia contra o Vasco. Tá lesionado. O Neymar lesionado. Ontem. Sem uma perna. Se ele tá no jogo, quando engrossa, ele dá 2 passos pra trás e diz o seguinte, gurizada, ou a gente bota o pé em cima dessa bola e respira, ou nós vamos tomar 18 gols aqui. Não tem o técnico, nós não pedir isso. O Marquinhos, sabe o que eu quero com o Marquinhos? Tem treinador na beira do campo. Enquanto o Marquinhos, zagueiroinhos, enquanto o Marquinhos, que joga no PSG, porque aqui é assim, não é o que tu joga, é aonde tu joga. É aonde tu joga. Então se o sujeito joga a Premier League, ele é bom. Ontem nós apresentamos um zagueiro gordo. Mas ele tava gordo. Mas aí tem que entender que esse zagueiro, ele é um cara que tem destaque no Nottingham, que joga com linhas baixas. Vamos trazer para que o nosso ouvinte entenda, é o Rodrigo Eli. Não estou comparando jogadores. Guardado a proporção. Não estou guardando jogadores. O Rodrigo Eli, lá no Levante, no Almeria, onde ele jogou, ele se destacava. Porque o Levante e o Almeria passam o tempo todo cabeceando pombo. Os caras mandam pombo para a área e o zagueiro cabeceia. Ou a seleção brasileira não joga assim. Então tu tem que ter um zagueiro que tenha velocidade, que tenha imposição, que saiba cortar caminho. O Murilo é muito bom zagueiro para jogar de uma forma. Então, faltou muito técnico. Só que eu vou insistir, o Dorival não foi lá na CBF com o currículo dele pedir, me dê esse cargo, tá vago. Ele foi contratado. E se o jogador percebe que tem uma ausência de comando, que falta comando lá de cima e que vem descendo, o jogador não consegue, por mais que eles sejam jogadores de altíssimo nível, que são jogadores do Real Madrid, jogadores do Atlético de Madrid, do Barcelona, eles não conseguem, porque não tem uma organização de cima para baixo. A formação da Argentina foi essa aí, só que aí que eu discordo do Léo, porque a AFA é uma bagunça também. Não, a AFA teve intervenção, ela chegou a ter intervenção da FIFA. A AFA é uma instituição que teve uma eleição que de 75 votos, abriram a urna, tinha 76. Então, mas aí entra o troço. Mas só que a seleção argentina tá... Ela é um ente dentro do ente. Só quero dar nome aos bois, tá, Maurício? Só 4 pessoas no Rio Grande do Sul votaram para a eleição da CBF e votaram no Edinaldo. O Fábio Pisamilho, presidente de Juventude. Alessandro Barcelos, presidente do Esporte Clube Internacional. Alberto Guerra, presidente do Grêmio Futebol Porto Alegrense, e Luciano Oxman, presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Os 4 votos do Rio Grande do Sul concordam com o governo de Edinaldo. Os 4 concordam, certo? Deixa eu te dizer Luciano, o seguinte... Não seja... Como é que quando não é meigo, quando tu não tá notando que as coisas estão acontecendo... Ingênuo. Como é que eu vou votar contra? O Alessandro Barcelos pode mandar uma mensagem agora. Tu acha que eu sou louco de votar contra? E aí o que acontece com o Inter no Brasileirão, na Copa do Brasil? Essa é a lógica que perpetua. Ou seja, então nós temos uma coisa muito pior. Mas aqui o Léo tá fazendo a Leila, que é a revolução do futebol brasileiro, Maurício, botou a favor.
A favor, Maurício? Votou e defendeu. A Leila? Votou e defendeu. A favor. O Flamengo, o revolucionário Flamengo, da modernidade... Votou, mas não ficou pra foto. Votou a favor. Votou, mas não ficou pra foto. Votou a favor. O Flamengo interessa o voto. O voto é aberto. Votou a favor. O Flamengo quer adiar jogos do Os caras têm medo que a arbitragem comece a roubar. Eu quero falar pro Barcelos. Tu vai ser roubado, Barcelos. Mas olha, roubo do Inter todo ano. Mas o que o Léo trouxe aqui, e é verdade o que a AFA tá fazendo, o que a CBF fazia nos seus melhores anos, o que não exclui o argumento da qualidade. Não, e o que não exclui a inteligência... também que tinha erros da CBF e uma gestão terrível que foi parar na Interpol. É que a origem do seu raciocínio, ela tá correta no seguinte sentido. Até para uma questão de blindar a galinha dos ovos de ouro para fazer tudo que fosse escuso como fez, quando começa a dar certo a seleção, aqui você blinda, porque aqui você não mexe. Aqui é o seu salvo-conduto. É o que a AFA faz com a Argentina de hoje, é o que o Brasil do Ricardo Teixeira fazia lá atrás, além da questão dos jogadores, mas que tem basicamente uma ideia. Não há o menor comando. Houvesse comando e o Rafinha não teria sido fanfarrão como foi, alguém teria dito a ele, você não vai dar essa entrevista, e se você deu e falou isso, nós vamos dizer de alguma maneira que isso não representa o Brasil, foi uma opinião sua da qual você se arrepende. Não há uma pessoa para fazer isso, e não é o Edinaldo porque é inapto, não é o Dorival porque está gelado no processo todo, e não há um líder porque o Marquinhos, líder, pelo amor de Deus, aí fecha a tampa. Então nós estamos de fato num brete. Precisamos de uma mudança que terá que ser procedida por quem acaba de ser renovado no poder e é inapto para o poder. O treinador é o Tite, né? Vamos fechar, né? Pra próxima? O Felipe Luiz tem 20 jogos como profissional. O Felipe Luiz disse que não quer. Não quer. Ele não é louco disso aí. Os caras não querem porque sabem que o Guardiola e entregar pra ele, faz o que tu quiser. Não, mas o Guardiola não... Tem que querer. Mas o Ancelotti... Vamos falar do novo técnico depois do intervalo, então?